Então seja muito bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. Primeiro ponto, como já reparou, eu estou a fazer com este microfone aqui de lapela, mas que vai ter que servir para mim e para a doutora Nunes, porque tivemos aqui um problema técnico. Em todo caso, isto vai correr bem, porque já fizemos o teste. O Desejo Imediato, como sabem, é um programa que nós criámos no canal A Cor do Dinheiro para consertar cabeças. E a pessoa certa para consertar cabeças está aqui ao meu lado. Quero, antes de começarmos o programa, recordar que o Desejo Imediato tem um mail dedicado ao programa que dá pelo nome de desejoimediato@gmail.com. E agora sim, vou perguntar à doutora Alexandra Nunes porquê é que escolheu este tema. Alexandra. Bom dia, Camilo. Eu escolhi este tema porque, de alguma forma, acho importante aqui elucidar aqui os nossos ouvintes para que estejam mais atentos aqui a determinados sintomas ou sensibilizados para determinadas reações, nomeadamente fisiológicas, quando são confrontados com determinadas situações da vida e que não sabem efetivamente onde é que aquilo vem, e elucidar aqui um pouco para essa atenção. E que muitas vezes está relacionado, efetivamente, face ao tema, sim, com processos traumáticos. Mas tu tens uma grande experiência nisto, portanto, tens muitos pacientes que passam por estas situações e que depois recorrem a ti. Sim, regra geral, Camilo, e aí em casa, nós acabamos por ter, regra geral, sempre processos clínicos em que a história clínica inicial acaba sempre por remeter para processos, sim, e até porque é importante a própria anamnese, que é a nossa primeira sessão. O que é que quer dizer anamnese? Sim, a anamnese é a história clínica, ou seja, numa primeira sessão faz-se o levantamento da história clínica para que nós possamos perceber o que é que a pessoa pode trazer por detrás face a determinados sintomas que possam apresentar no presente. Okay. E há uma, como é óbvio, há uma ligação forte, não é? Forte, todos sim. Nós somos influenciados por coisas que se passaram na nossa infância. Agora, qual é que o objetivo do programa em si? Porquê é que trouxeste o tema? É para abordar esta questão dos traumas e da forma como se manifestam hoje em dia e como é que podemos ultrapassar isso? Sim. Sim, e aquilo que eu verifico na minha prática clínica, Camila, é que quando eu, nomeadamente, acabo por dar como uma opção terapêutica a psicoterapia do EMDR, que nós já falámos aqui, que é uma psicoterapia de desensibilização de traumas, e quando eu falo na técnica em si, não é, que acaba por ir de encontro a que a pessoa descongele ao nível do sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, todas as sensações físicas. Espera aí. Como já percebeu, isto está cheio de expressões clínicas. Primeiro vamos lá, o que é o sistema límbico? Então, o sistema límbico é o nosso sistema das emoções, não é? Portanto, é uma parte do cérebro onde ficam armazenadas... Só gera emoções. Só gera emoções e, portanto, de alguma forma, existem partes que geram emoções, que é a chamada amígdala, onde fica, quando a situação é muito impactante, fica na amígdala uma informação sensorial, não é? E que pode, e muitas vezes quando essa situação é muito impactante, num futuro mais próximo ou mais longínquo, pode trazer efetivamente esse tipo de sensações. No sentido aparece sempre. Sim, no sentido de, e aí para perceberem em casa, ou seja, se houver uma situação, e nomeadamente, por exemplo, Camilo, ainda aqui é um tema que foi muito falado agora nestas últimas semanas a nível do bullying, não é? Da exposição a situações traumáticas e de humilhação, isso pode no futuro, no adulto, ao percebermos que existiu isso, mas que num presente em adulto, sim, existe processos a nível, por exemplo, do trabalho, em que há uma sensação que ativa essa memória do passado, de humilhação. Alguém está sujeito a uma atitude mais ríspida perante o chefe e a pessoa diz, epá, vem o bullying ao de cima. Exatamente, sim. Fica prometido, vamos tratar o bullying num outro programa, mas serve para explicar aquilo que a Alexandra estava a dizer. Sim, e portanto, isto remete para que nós possamos entender que sim, há disparadores num presente, não é?
que estão efetivamente ligados a um passado. E como é que tu tratas isso? Pronto, então uma das intervenções possíveis para esse tratamento, para essa desensibilização é de facto o EMDR. Ok. Existem outras. Podes voltar a explicar às pessoas o que é o EMDR, porque provavelmente, já falámos isto no início desta série de programas, faz quase um ano, mas agora explicar, porque já temos espectadores novos. Sim, o EMDR, como eu já falei, é uma psicoterapia de sensibilização de traumas através de movimentos oculares, ou seja, nós naturalmente, em sono, temos movimentos oculares rápidos, fazemos... Rapid Eye Movement. Exatamente. R.E.M., o nome daquele grupo que conhece de música, R.E.M. Só que quando as situações são de facto muito impactantes, o que acaba por acontecer é que elas ficam guardadas no tal sistema límbico e podem causar E como é que tu intervens a esse nível? Ou seja, trazer a sensação à pessoa, e uma das coisas que eu verifico muito, porque de facto é uma das perguntas que eu acabo por fazer muito nos processos psicoterapêuticos, é onde é que sente isso no corpo? E as pessoas também não estão habituadas a poderem parar e sentir no corpo todas as sensações, e precisamente entra uma outra intervenção possível de se fazer, que é efetivamente uma respiração consciente, e também acaba por poder ser uma mais-valia nos processos traumáticos. Porque mas como cura? Como possível desensibilização dessas sensações. O que é que queres dizer exatamente com desensibilização? Ou seja, está no corpo essa informação, ou a nível do próprio, porque assim, quando a situação é muito traumática, a noradrenalina, não é, acaba por ser impactante e acaba por congelar muitas vezes essas situações muito fortes, não é? Ou seja, aquilo que deixa de funcionar é o nosso lobo frontal, que é aquilo que nos dá racionalidade. Exatamente. Pronto. E para aquilo que vem quase por impulso, por emoção. Sim. Ou seja, aquilo que vem é uma resposta do cérebro reptiliano, mais impulsiva, que nos leva a que possamos ter a tal resposta irracional. Pois. E o que tu fazes com o sistema é limitar essa parte ou secar essa parte e obrigar a recorrer à parte racional? Sim, porque automaticamente, nomeadamente a nível do EMDR, aquilo que acontece é que a pessoa, o próprio processo naturalmente, vai dar essa cognição mais racional. Agora imagina, para as pessoas que estão daquele lado em casa a ver, imagina que eu chego ao teu consultório e digo assim: Alexandra, eu tenho aqui um problema aliás, eu suspeito que tenho um problema com um facto que ocorreu quando era miúdo. Como é que tu interagias comigo? O que é que tu dirias? Não, para já, aquilo que a priori te vai levar lá é situações do presente, não é? Pronto. Que podem ser, queres dar aí uma dica de alguma coisa do presente? Sei lá, uma educação ríspida quando a pessoa era criança, por exemplo. Pronto. E portanto, e que agora estás com alguns problemas a nível porque mantens o comportamento enquanto adulto. Pronto. Ou que podes ser confrontado com ele e tens uma determinada reação, mais por aí. Sim, mais emotiva. Exatamente, pronto, e que isso está-te a perturbar. Pronto, então aquilo que efetivamente a pessoa faz é trazer esse assunto do presente e que na chamada anamnese ou no decorrer das sessões terapêuticas vai-se perceber que isso tem um gatilho lá atrás. Pronto, e aí a pessoa, ao perceber de onde é que pode vir essa origem, não é? Portanto, existem efetivamente várias intervenções terapêuticas que possamos fazer para ultrapassar isso, porque o que é um facto é que é assim, não basta pensar que vem dali para se poder resolver, embora seja uma mais-valia essa consciência, assim, até porque muitas pessoas dizem, ok, agora sei isso, e agora? O que é que eu faço com isso? E aquilo que eu muitas vezes digo é que a consciência por si só, a tomada de consciência por si só já é um processo para a cura. Alexandra, a gente quando começou a falar sobre o programa tinha uma grande preocupação que é, hoje em dia nós recorremos muito ao passado e falamos muito do passado e dos traumas do passado. Mas a verdade é que tudo isto é possível de superar, é ser superado, ou seja, nós não podemos passar a vida a dizer assim, eu sou assim porque quando fui criança passei por isto e por aquilo, isto não lembra a ninguém, nós temos mesmo que atuar sobre isto e tratar isto, não é? Claro. Não tem de ser um drama. Sim, isto de alguma forma acaba por poder ser ultrapassado e é óbvio que as pessoas que de facto têm situações de um presente que limitam a sua vida, é óbvio que recorrem a isto, ao processo psicoterapêutico, como uma mais-valia para poderem ultrapassar algo que é impactante na sua vida, não é? E que as limita. E, portanto, não têm tanto esse discurso de vitimização.
Pronto, essa vitimização acaba por acontecer num lado mais manipulador, Claro. para na realidade dar a entender ao outro que tens que ter De todos alguma os pacientes que tranquilidade tu comigo. encontras com este tipo de problemas, a maior parte deles, ou todos conseguem ultrapassar o problema, ou a maior parte deles consegue? Sim, a maior parte consegue, não é? Até porque a pessoa está muito implicada, Sim. quer muito esse ganho de qualidade de vida e, portanto, acaba por, na realidade, conseguir. E depois temos outras situações que as pessoas acabam, mediante o trauma, acabam por ter algum receio de se poder esquecer daquilo, como se de repente essa situação fosse, imagina, um processo de violação, em que a pessoa quer esquecer, mas ao mesmo tempo há uma outra parte de si que não quer Mas porquê? esquecer, Isso é uma surpresa para mim. porque acham que esquecendo vão desculpabilizar esse agressor, ou que de alguma forma vão ficar mais, ou podem ficar mais vulneráveis, porque isso Ok. é Deixa de ser um sinal de alerta. um sinal de alerta. Ok. Pronto. Ou o processo, se imagina, Mas de não é assim, não tem de ser assim. Não, até porque, por exemplo, também outro exemplo é a nível de perdas, não é? Sim. E quando eu trabalhei numa fase com pais que perderam filhos, e havia muito essa questão, que é, eu quero trabalhar Quero esquecer, isto. mas ao mesmo tempo sabe que esquecer é uma traição à Sim, memória daquela e pessoa aqui que foi não é o embora. esquecer, aqui é eu quero ser funcional na minha vida, porque eu não Ok. posso ouvir um telefone e de repente o meu corpo estremecer, né, e o meu coração apertar e entrar numa taquicardia, mas ao mesmo tempo tenho medo de que, resolvendo essas sensações e esses gatilhos, eu possa esquecer, e eu, como se fosse negligente, esquecer de que o meu filho partiu, ou outra pessoa qualquer significativa. Uma pergunta que provavelmente a malta que está daquele lado deve estar a fazer, que é, então, mas quanto tempo é que isto demora? Imagina quantas sessões é que eu preciso? Sim, é relativo. Às vezes as pessoas perguntam-me de Depende. facto isso, não é? O que eu posso dizer é que é uma intervenção, o MDR é uma psicoterapia, de certa forma, mais rápida, porque de alguma forma vai ao núcleo do trauma, digamos assim, todas as sensações que estão inerentes ao mesmo. E portanto é muito mais rápido, porque de alguma forma cria-se uma desensibilização muito mais nuclear do processo. Ficou alguma coisa para abordar no âmbito dos traumas que ainda queres acrescentar? Sim, aqui o que é importante é perceber se existem determinados sintomas que limitam a sua vida, que sente que de alguma forma impactam o seu dia-a-dia, de facto possa recorrer a algum profissional. Isso é muito importante. Sim. Da questão de, eu sozinho, às vezes dificilmente a pessoa consegue ultrapassar aqui. É Sim, preciso mesmo ajuda profissional. Claro que sim. Nem que seja para efetivamente ter diretrizes, ter ferramentas para também potencializar todos os recursos internos que todos temos. Sim. E que por vezes achamos que não os temos. Alexandre, eu gosto muito de dramatizar sempre as coisas, tanto aqui como na economia, que é, isto não é nenhum drama, a sua vida não tem de ficar condicionada por isto, é possível curar estas coisas, não é? Claro. Uma mensagem que eu gostava de deixar para quem nos está a ver. Sim. E que é importante que o faça, porque de alguma forma há aqui uma resolução possível de ser feita, para na realidade poder viver em muito mais equilíbrio e com uma estabilidade emocional. Sim. E sobretudo, olha, não fica a pensar que psicólogos é só para malucos, porque não é? São questões tão comezinhas como esta na nossa vida coletiva. Claro. Alexandre, muito obrigado, voltaremos a ver-nos daqui a 15 dias. Obrigada. Você acabou de ver o Desejo Imediato, já sabe que o programa tem um e-mail dedicado a estas questões, para você colocar questões, dúvidas, até sugestões, que é desejoimediato@gmail.com. Quero agradecer a sua atenção, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Com o Alexandre Nunes nós voltaremos daqui a 15 dias. Na próxima semana estará aqui a doutora Maria do Céu Santos. Fique bem, tenha um grande fim de semana e até à próxima semana.